Semana que vem. Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero deixar a minha boa noite para todas as pessoas que estão aí assistindo, que vêm assistir pelo YouTube, seja da Vibe Mundial, seja do Impassex, ou no Instagram, Café com Sexologia. Hoje à noite nós temos também um convidado, o professor Will Paranhos, convidado. Convidado, convidade, convidada. Mas eu acho que ele vai nos explicar uma série dessas discussões importantes. Ele tem bastante estudo e pesquisas nessa área de questões da sexualidade. E, Rafael, ele esteve agora no Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades, que organizamos aqui em São Paulo, e ele era um dos convidados e veio trazer algumas discussões importantes para uma plateia bastante interessada em discutir essas coisas. Comigo? Então tá, boa noite Oswaldo, boa noite Rafael. Primeiro quero agradecer o convite, né? Aproveitamos aí essa vinda para cá e o Oswaldo disse, não, você tem que ir, então cá estamos. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas questões assim que eu tenho me ocupado, né, na pesquisa, apesar de eu ser do campo da educação, né? Mas dentro do campo da educação a gente trabalha com algumas perspectivas teóricas que hoje me fazem dialogar também muito com a questão da sexualidade, porque eu venho desse lugar, né? Eu entro na academia para falar a respeito de gênero e sexualidade, lá em 2015. E aí hoje eu me percebo assim, me abrindo talvez algumas outras perspectivas que ampliam um pouco a discussão, acho que são bacanas para a gente conversar um pouquinho. Mas ele estava falando que vai falar de limites. É isso, né? Bem, boa noite a todos. Bem-vindo, Will. É muito bom ter sua presença aqui. Acho que agora a gente pode começar a pensar, então, o que você chama de limites para essa discussão da sexualidade, né? O que a gente pode começar a discutir sobre isso? Então, se eu for falar a partir, né, desse lugar aí que eu tentei esboçar minimamente para vocês, acho que é até complicado falar em limite, né? Porque dentro dos estudos do pós-estruturalismo, talvez eu vá pegar um pouquinho mais pesado, assim, mas eu vou tentar aliviar. O pessoal diz lá no Sinsex que eu consigo fazer isso bem. Então, assim, dentro da corrente pós-estrutural, né, a gente faz uma crítica ao estruturalismo. Ou seja, a compreensão de que as coisas são fixas, que as coisas são estáveis, que as coisas são como elas são, né? E o limite, eu acho que tem muito disso, né? Mas, como a gente também fala, nós estamos vivendo num mundo que é composto de normas. Não tem como a gente escapar dessas normas, né? Estamos aqui às 8h30 da noite, uma norma. Estamos aqui com roupa, outra norma. Normas, né? Tudo é norma. E aí a gente acaba usando no discurso, na linguagem, termos que têm essa dubiedade, vamos dizer assim, né? Porém, trago essa ideia de limite justamente para pensar que hoje a gente está vivendo um momento onde eu percebo, né, e isso estou falando dentro da pesquisa, dentro daquilo que eu estou construindo nas minhas pesquisas, a gente percebe um acirramento, ou talvez melhor, um encarceramento das sexualidades dentro de matrizes muito rígidas, né? Então parece que assim, você está contando... Não, você está contando que de repente nós vivemos num mundo que impede a gente de ter muitas variações e possibilidades de nos expressarmos em questões da sexualidade. Quando você fala matrizes, rigidez... Peraí, vamos... Fica pesado. Não, vamos ver como é que a gente fala, para quem está nos ouvindo, assim, o que quer dizer isso tudo? Porque você está contando a partir de uma contextualização teórica, você está falando de uma maneira hermética. Vou tentar falar de mim, então. Acho que vai facilitar. Isso é bom. Eu me entendi enquanto um homem cis gay, né? Isso até os meus 29 anos. E, sei lá, processo de terapia, estudos e tudo mais, eu fui desconstruindo um pouco essa ideia, né?
E a partir dali eu me percebi num limbo, num entre-lugar, num espaço que não é muito definido, né? E aí começam, obviamente, falando das normas, né, começam a nos exigir que a gente se coloque, se apresente, se expresse de determinadas maneiras, né? Trocando em miúdos. Tá, mas o que você é? Você não é homem? Você não é mulher? Você é trans? O que você é? Né? E aí eu encontro dentro desse processo todo a ideia de não binariedade. Aí eu começo a dizer, então hoje eu me entendo enquanto uma pessoa não binária. E aí o que acontece? Eu encontro pessoas que vão olhar para mim e vão dizer assim, não, mas você não pode ser uma pessoa não binária. Mas por que eu não posso ser uma pessoa não binária? Ah, porque você tem barba, porque você tem isso, porque você tem aquilo, enfim, vários marcadores são usados como justificativa. Características externas que as pessoas veem e elas deduzem essas são as restrições que você falava. Exatamente. Localizada em binariedade, em dividir o mundo em duas partes. Isso. Mas isso não é igual a uma criança de 5, 7 anos, que fica sempre pensando que só tem o dia e a noite, o branco e o preto, o bom e o mal? Na verdade, a criança de 5, 7 anos, ela só fica pensando que essas coisas só existem porque ela aprende que as coisas são dessa maneira. Né? Ou que ela tem limitação cerebral para poder desenvolver outra forma de pensar. Exatamente. Mas essas restrições, você está contando que pode até fazer sentido para uma criança de 7 anos, mas existe uma necessidade de percebermos como é que nós desenvolvemos essas compreensões ao longo da vida, quando a gente está adulto. Mas faz sentido isso? Bem, acho que eu estava pensando sobre isso, né? Me diz se faz sentido essa leitura. Então, o que você está dizendo para a gente é na tentativa de libertar-se, talvez, dessas normas do que seria ser um homem, do que seria ser uma pessoa cis, do que seria ser um homem gay, a gente acaba caindo em novas regras de como deveria ser se eu não fosse outra coisa. Então, ser uma pessoa não binária, então é ser uma pessoa que não tem isso, que tem aquilo. Então, o quanto as normas, ou melhor, o quanto na tentativa da gente se libertar de alguns padrões, que são muito restritivos também, de vida, de vivências, a gente cai em outros padrões, que são, e aí geram expectativas, geram demandas, que também limitam a expressão, a vivência, a possibilidade de ser quem a gente gostaria de ser, sem os padrões, né? A questão é que isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai cair nos padrões, a gente sempre vai cair nas normas, né? A gente não tem como escapar delas. A ideia é, falar sobre isso trazer uma tentativa de a gente desconstruir um pouco essa lógica, justamente para que entenda que existem espaços outros que são possíveis da gente viver as nossas vidas, a gente experienciar as nossas sexualidades, a questão de gênero, né? Lógico, só até para colocar para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo, quando eu falo da não binariedade, eu estou falando de uma questão de gênero, né? E aí a gente vai falar de sexualidades. Eu era uma pessoa que me considerava gay e hoje eu me considero pansexual. Perfeito. Né? Que são normatizações. Então é isso, a gente resvala nelas. Você está contando que nós precisamos compreender a nós mesmos, mas nós vamos sempre encontrar um nome que no final das contas também restringe. Olha... Mas aí me ocorre, Osvaldo, essa perspectiva então, na busca, né, de sair dessas normas, seria ideal que a gente então buscasse essa definição mais pela experiência que eu tenho, então, do que eu desejo, do que me faz bem, do que de fato pela norma. Né? Eu faço isso porque a regra é essa, mas eu faço isso porque isso é bom para mim. Né? Seria um caminho melhor do que a norma, um caminho em que seria mais liberto do que seguir a regra. Uma norma, uma regra, mas que nós participamos da construção e não só recebemos. Acho que se deslocar da experiência em si. Eu vou tentar trazer um pouquinho, vou facilitar ela da teoria, que eu acho que vai ser legal. Tem um teórico que a gente usa bastante, que é Jacques Derrida. E o Derrida, ele fala de rastro, que tudo é relação de rastro. O que é rastro? Né? Sei lá, vamos pensar carros numa areia da praia. Vai deixando aquele monte de rastro. E vão se entrecruzando. Né? Então o Derrida, ele fala que tudo é uma relação de rastro. Nada está posto no mundo sem que seja também constituído pelos rastros que foram deixados. Anteriores. Né? Ou mesmo os que virão. Tem gente que já fala disso. Tá? Então, é entender que existe, né,
a norma sempre vai existir, mas que a gente tem que sempre tentar, essa tentativa constante de escapar dela, sabendo que vai voltar para ela. Né? Will, mas para que isso? Né? Porque hoje a gente entende que a única maneira de nós abrirmos um pouco, criarmos aí algumas fissuras, né, nessas estruturas, nessas normas, para a gente poder experienciar outras questões, né? Mas você está contando de algumas coisas que, assim, você deu o seu exemplo, onde você, ao longo do tempo, num processo psicoterapêutico, onde você se questionava, tentava entender, foi estudar, organizar coisas. Esse não parece ser um método de fácil acesso para a maior parte das pessoas. Não, infelizmente não é. E é uma discussão que ela fica extremamente restrita ao âmbito universitário, acadêmico, né, para ser mais específica, acadêmico, e principalmente em alguns espaços dessa academia, porque não são todos os espaços que vão discutir essas questões. Né? Eu sei, por ter cursei 6 semestres de psicologia, e já desenvolvi alguns trabalhos, porque hoje eu pesquiso na área do currículo, dentro da educação. Né? Então a gente pesquisa currículos de curso de psicologia. Né? E a gente não encontra uma formação que traga essa instrumentalização. Né? Não tem. E isso está muito restrito a campos mais, sei lá, da educação hoje, talvez da área da sociologia um pouco, quando ela já está um pouco mais nessa perspectiva pós, né? Eu fico pensando, Oswaldo, o quanto talvez essa discussão não é muito rica para nós enquanto terapeutas, que buscamos muitas vezes com as pessoas que a gente acompanha enquanto pacientes, né, que eles saiam da regra pela regra, né, de ser quem eles são. Então, se sou um homem gay, então eu tenho que fazer X coisas. Se sou uma mulher lésbica, eu devo responder a determinados padrões. E o nosso trabalho é de puxar essa pessoa para a experiência do que ela desejaria fazer. Não para a experiência de, por exemplo, sou uma mulher lésbica, eu não posso ser feminina, né, dado o estereótipo que se estabelece na sociedade. Então, o quanto essa discussão é importante para a gente ajudar, auxiliar e acompanhar pessoas a saírem da regra, para criarem que sejam outras regras, mas talvez regras mais alinhadas àquilo que é valioso para elas. Né? Mais adaptadas para si mesmas. Sim. Eu não diria nem saírem da regra, porque, de novo, a gente não sai. Não sai da regra. Mas saber como lidar com a regra. Saber como lidar com a regra. Eu acho que essa é a ideia. Bárbaro, porque isso implica que nós não somos alguma coisa, não podemos ser algo que esteja fora das nossas possibilidades. Para começar, fora das limitações do corpo que a gente tem, do corpo humano genérico. Quero dizer, isso já restringe até mesmo que tipo de luz que a gente pode enxergar. Então, pera um pouquinho. A gente tem limites de diversas formas. Quando você fala do corpo, até interessante, as pessoas que estão vendo a gente atrás da mesa não sabem, mas eu sou uma pessoa com deficiência, né? E eu tenho deficiência adquirida. Então, eu não tinha um corpo com deficiência, passei por uma cirurgia, enfim, e adquiri a deficiência. E o que a norma me diz? Né? A norma me diz que o meu corpo tem limitações e que não pode mais fazer determinadas coisas. E, à medida em que eu fui me trabalhando, eu fui percebendo que não. Existem normas ali que para mim não servem, né? Que talvez para algumas pessoas sirva e que elas fiquem bem com isso. Mas elas começam a me causar sofrimento e aí eu vou buscar o quê? Lidar com essas normas de uma outra maneira, né? Ou até mesmo, como o Oswaldo falou, a gente acaba criando outras, né? Mas de uma maneira mais aberta. Mais coerente com que nós nos sintamos melhores. Sim, com as nossas experiências. Acho que me ocorre uma metáfora, né, nessa discussão que é, digamos assim, as regras é o mar, né? E a gente aprende a navegar em cima disso, né? A gente não vai sair disso. Então a gente precisa aprender a navegar em cima disso. Se tiver mais agitado ou menos agitado, é aí que a gente ganha, né? Pelo menos uma questão de uma navegabilidade maior dentro dessas possibilidades, né? E, inclusive, pensando nessa analogia, se a gente for pensar, né, para facilitar o nado, o que a gente tem que fazer? Entrar na corrente. Sim. E a gente, dentro das discussões, fala muito disso, que não é uma questão de lutar contra as regras, mas às vezes é negociar com elas. Saber negociar com essas regras. Gostei disso, porque essa é uma maneira que permite que a gente não fique em sofrimento além do necessário. Porque você contou uma coisa, vamos lutar, vamos nadar contra a corrente. A gente sempre vai ter um sofrimento. E veja, eu não estou falando que nós não devemos buscar a alternativa, mas o professor Will aqui está contando que a gente pode buscar a alternativa aprendendo também a usar
a própria regra que existe, porque nós não vamos sair das regras. Nós já temos as limitações que o ser humano vai ter, fora as limitações históricas, geográficas, biológicas e etc. Caramba! E você vê essa discussão na academia acontecendo? Você está falando de estudos de currículo, de cursos de psicologia. Isso aparece em alguns lugares, grupos de pesquisa, outros profissionais discutindo esta vertente, essa possibilidade? A gente tem alguns, a gente conhece alguns, mas assim, bastante restritos, né? Bastante restritos. E pensando, de novo, né, até fiz questão de frisar essa diferenciação entre universidade, apesar de a gente de estarem no mesmo espaço, né, a gente acaba colocando esse ambiente acadêmico muito mais ali para pós-graduação, para pesquisa, né? Não só ser aluno estudando. Né, e não na graduação. Então, na graduação é muito difícil a gente realmente se deparar, né? Por quê? Porque a gente segue as regras, né, curriculares que são impostas, né? Mas existem hoje algumas pessoas que estão aí tentando borrar um pouquinho essas regras, né? O pessoal na UFRJ hoje tem um grupo bastante interessante, na própria UERJ tem um pessoal bastante interessante, sabe? Então tem uma galera aí que está se movimentando nessa perspectiva. Mesmo na graduação, você disse? Mesmo na graduação. De uma maneira ainda muito tímida, mas isso Mas na pós-graduação você está contando então que existem... porque normalmente nas pós-graduações nós temos literalmente, oficialmente, os grupos de pesquisa que precisam dar continuidade a questões específicas. E aí acho que você está contando que existem no Brasil, nós estamos falando também no Brasil, pessoas que estão estudando, buscando entender essa vertente de discussão. E acho que, pelo menos a priori, a gente pode ter essa sensação de, nossa, pode parecer tão incipiente, né, esse início tão pontual, mas isso começa exatamente dessa maneira, né? O fato de começar desse jeito já é um avanço significativo, né? Para que isso, né, espera-se, e espero que em alguns anos possa estar mais difundido, mais localizado, né, em outros espaços, porque precisa começar em algum lugar, né, esse tipo de discussão. Eu falando dentro do meu campo da educação, né, essa é uma questão que a gente tenta, e é um verbo que eu uso muito, tentar, né? Dentro das nossas discussões a gente diz que nada se completa, que nada acontece totalmente, né? Mas é sempre uma tentativa. Então a gente tenta levar isso para o miudinho. Tem um autor que eu gosto muito, Luiz Rufino, que ele fala da política do miudinho, da coisa do dia a dia, né? Sim. Então a gente tenta passar isso para o cotidiano das escolas. E aí, se a gente for pensar no campo da psicologia, né, no campo da sexologia, também a gente pode começar a pensar nessa tentativa de adaptação, né? Porque é isso, a gente acaba tendo uma discussão que é bastante prolixa e às vezes é difícil trazer para a realidade, mas é da realidade que a gente está falando. Né? E o quanto isso não conversa com a nossa prática, né, Oswaldo? A gente tenta trazer para o miudinho muitas vezes, que a pessoa faça pequenas mudanças, ajustes, algumas reflexões que podem anteceder algumas decisões importantes, que fazem com que o dia a dia vá se concretizando de outra forma. Né? Quer ver uma coisa que eu tenho escutado muito, agora pensando, né, voltando para a questão da sexualidade, o quanto hoje algumas pessoas têm estado num sofrimento bastante grande por dizerem assim, meu Deus, mas eu acho que eu sou uma pessoa assexual, né? A assexualidade é algo que tem estado muito em voga, né? Mas as pessoas estão extremamente confusas porque elas querem se definir, mas elas sentem que não é aquilo, e será que eu tenho um problema? E às vezes é só olhar para aquela pessoa e dizer assim, é somente a forma com que você sente e experiencia os teus desejos e ponto. Até porque a regra aposta que você deveria querer ter relações sexuais, né? A regra é essa. Exatamente. Né? Ela não necessariamente... não tem como ela ser estática, né? Muitas pessoas já não se encontram. A gente vai, em outra oportunidade, ter uma discussão aqui sobre a sexualidade que merece essa discussão. Mas você mesmo está lembrando, né, Will, que as pessoas estão, parece que sempre buscando um rótulo para carregar no peito, para dizer assim, eu sou. Sim, estamos. Mesmo quando queremos ser diferentes, nós estamos para ter uma sensação de segurança, de que eu olho para o espelho e eu sei quem eu sou. Porque parece ser uma das coisas mais importantes no cerne das identidades, a identidade do eu. Eu sei quem eu sou. Olha só. Eric Erickson ia gostar disso. E isso, assim,
Então você está contando que existem, sim, pesquisadores nas universidades, na academia, ou seja, na pós-graduação, em mestrados e doutorados, desenvolvendo estudos nessa linha de tentando compreender exatamente como é que nós precisamos perceber a possibilidade de também mudarmos, mas ao mesmo tempo nós estamos mudando, mantendo regras. E isso significa, para mim, significa uma coisa muito interessante. Não adianta a gente fazer um discurso do tipo, eu quero uma liberdade. Não existe liberdade total. Nunca existe. Aliás, eu quero viver num mundo sem regras. Eu sempre me lembro de alguém me falando assim. Não tem. Eu falei no Sinsex que quando eu entrei na especialização em gênero e diversidade na escola, GDE, 2015, eu dizia, eu quero subverter as normas. Gente, não existe. Não existe essa possibilidade. Nós temos que entender as normas para poder criar outras normas que sejam coerentes, mas não existe a falta de normas. Inclusive, entender o funcionamento das normas para poder fazer uso delas quando se faz necessário. E aí a gente está falando, quando você fala dessa questão do eu, né? De se firmar num rótulo, é muito disso que acontece com as políticas de reconhecimento, né? Verdade. Porque a gente lutou durante vários anos, décadas, para garantir esse reconhecimento social e político. Né? Só que isso acabou fortalecendo de tal maneira essas fixações que foi além. Então essa também é uma discussão que está embrincada, que levaria aí para uma outra pegada, mas que também está ali. Então é isso. Né? As políticas de reconhecimento, elas são normas e a gente tem que aprender a usá-las quando nos convém, quando nós necessitamos delas, né? Mas que elas também não impeçam de a gente poder viver outras experiências. Eu gosto muito de usar a expressão vazar. Vazar. Eu adoro essa experiência. Cair fora. Vazamento. De transbordar, né? E por que eu gosto do vazar? Eu até já escrevi artigos onde eu coloquei a figura de um cano com uma fissura, e aí aquele cano começa a espirrar água para todos os lados. Então é essa ideia. A gente tem uma estrutura, mas daí a gente cria uma fissurazinha para vazar um pouco. Entendeu? Essa é a analogia que eu pensei com essa ideia de vazamento. Então é isso. É usar essas políticas sim, mas sempre que possível vazar por elas para que a gente não se fixe. Vocês estão ouvindo algumas discussões que ainda, inclusive, estão em desenvolvimento na academia, ou seja, junto de pesquisadores da educação, da psicologia, sociologia, das ciências humanas, com vistas a procurar entender quem somos nós, como somos os humanos. Porque nós precisamos nos entender para ter uma liberdade adequada. A liberdade vem por sabermos até onde a gente pode ir e como que nós não precisamos ficar totalmente restritos simplesmente porque tem uma limitação externa. Mas a gente pode, às vezes, ter um vazamento na fissura. Olha, eu gostei de estar ouvindo aqui o professor Will. Eu queria aqui aproveitar e pedir assim para você jogar algumas coisinhas aí para finalizarmos o nosso programa e depois pedir para o Rafael também fazer o complemento dele, porque eu sempre ouço o Rafael fazer uns resumos muito interessantes aqui. Então, o que eu vou dizer de uma maneira assim para talvez finalizar e deixar, né, uma, não sei se uma mensagem, enfim, mas eu acho que realmente essa ideia, né, de a gente poder olhar para si e acreditar naquilo que a gente sente, né? Porque aprendi com um tempo que o corpo, e quando eu falo de corpo eu não estou falando só de matéria física, eu estou falando de corpo, subjetividade também, né? O organismo como um todo, ele é extremamente sábio, né? E às vezes a gente não se permite sentir, desejar, enfim, o que quer que seja, por conta dessas normas, né? Então que a gente possa se permitir olhar para si dessa maneira e aí a gente vai saber por onde a gente tem que vazar e como é que a gente pode negociar com essas normas. Negociar com as normas. Rafael.
Bem, eu queria deixar meu agradecimento a você, Will. Eu acho que eu preciso pontuar isso, né? O quanto a pesquisa e a ciência brasileira é referência. E acho que essas discussões são muito necessárias, né? Para a gente trazer para o grande público, para a gente começar a discutir isso em pequenos espaços, porque a ciência no Brasil é uma referência fantástica, né? Então é muito bom ter você aqui compartilhando com a gente algo que está ainda se desenvolvendo, né, nos pequenos grupos, e agradecer, né, que a gente possa aprender a vazar um pouco mais dentro dessas normas aí e navegar dentro desse fluxo com um pouco mais de consciência de si, né? Vocês ouviram uma boa discussão, uma boa apresentação com o professor Will Paranhos, que esteve no Sinsex, no nosso congresso, nesses últimos dias aqui em São Paulo. Essas são as funções desses congressos: trazermos discussões, aprendermos coisas novas, tentarmos buscar compreender outras questões. E na sexualidade nós temos muita coisa para compreender. Quero deixar aqui para vocês, olha, boa semana. E domingo à noite nós estamos aqui outra vez para discutir mais algum assunto que vai importar na vida de vocês. Pode ser? Até a semana que vem, gente.